Quando você pensa em Natal, qual que é a primeira coisa que vem na tua cabeça? É o pisca-pisca colorido? É uma mesa cheia de comida? Ou será que é aquele cheirinho de canela no meio de enfeites verde e vermelho? É curioso, porque aqui no Brasil o Natal acontece em pleno verão, 30 graus na sombra, ventilador ligado e às vezes até com um temporal no fim da tarde. Mesmo assim, a nossa cabeça insiste em montar um cenário de filme estrangeiro, com neve, lareira, uma árvore sempre verde no canto da sala, guirlandas cheias de umas bolinhas vermelhas e uma mesa que mistura pratos europeus com mandingas tropicais. E quase toda essa cultura natalina brasileira se baseia nas plantas de Natal. Hoje eu quero te mostrar 5 plantas que ajudam a construir esse clima de Natal. E se você não me conhece, meu nome é Rafael Luiz Mateus e você está assistindo ao Guia da Floresta. Já deixa o seu like agora no começo do vídeo se você também fica associando o fim do ano com vários cheiros, sabores, família reunida e plantas específicas que parecem marcar essa época no fim do ano. E menos papo e mais mato. Antes de entrar nas plantas em si, vale a pena dar 2 passinhos para trás e entender de onde que veio essa ideia de associar Natal com determinadas plantas. Porque isso não começou de uma hora para outra com uma loja de decoração colocando pinheirinho de PVC na vitrine. Muito antes do Natal cristão existir, povos do hemisfério norte já celebravam o solstício de inverno, que é aquele momento do ano em que os dias são mais curtos, a noite parece não ter fim e a sensação é de que a luz está indo embora do mundo. Era uma época de incerteza, frio, neve, pouca comida, animais escondidos e a pergunta no ar era quase metafísica. Será que a luz um dia volta? E com ela a vida? Plantas sempre verdes, com certas coníferas e arbustos de folhas duras e brilhantes, chamavam a atenção porque pareciam desafiar o inverno. Enquanto o resto das árvores perdia as folhas e ficava com cara de morte, essas continuavam verdes e cheias de vida. Trazer os galhos dessas plantas para dentro de casa era um jeito simbólico de convidar a vida a permanecer, além de pedir proteção e de lembrar que o inverno é um ciclo e que a primavera um dia volta. Quando o cristianismo se espalha pela Europa, ele não chega num campo vazio. Ele encontra povos que já tinham símbolos, rituais e plantas sagradas. E em vez de jogar tudo fora, muita coisa é ressignificada. As festas de solstício acabam se misturando com a celebração do nascimento de Cristo. Galhos sempre verdes, frutos vermelhos e aromas de especiarias passam a ser associados ao Natal cristão. E mais tarde, quando essas tradições viajam com colonizadores e com a cultura pop para outros continentes, elas vão sendo adaptadas ao clima e à realidade local. Hoje, quando você compra um pinheiro de plástico e pendura uma guirlanda com azevinhos desenhados, ou coloca um vaso de bico de papagaio na sala, ou enche a mesa de nozes e canela, você está sem perceber encenando um pedaço dessa história, misturando lenda, religião, comércio, memória afetiva e botânica, tudo numa coisa só. Tá, e agora sim, vamos para as plantinhas desse vídeo. Número 5, o pinheiro de Natal. Se eu te pedir para desenhar o Natal, é bem provável que em algum lugar do desenho apareça um pinheiro todo enfeitado com uma estrelinha na ponta, além das famosas bolinhas coloridas e os presentes embaixo da árvore. Mesmo que na sua casa você use um pinheiro de plástico que já vem numa mesma caixa ali há vários anos, a imagem que a gente tem na cabeça é de uma árvore de verdade, sempre verde e em pleno inverno. A relação dessa árvore com o Natal tem raízes pagãs e cristãs que misturam tudo isso. Nos antigos festivais de solstício, como a gente já falou, galhos de coníferas eram colocados dentro de casa como um símbolo de vida que não se apaga. Mais tarde, algumas lendas cristãs falam de santos e reformadores que batizam essa tradição, e uma das histórias mais famosas conta que Martinho Lutero, caminhando numa noite de inverno, ficou encantado com o brilho das estrelas através dos galhos de um pinheiro coberto de neve, e ele teria levado um pequeno pinheiro para dentro de casa e colocado velas nos ramos para reproduzir aquela visão, e isso teria ajudado a popularizar a ideia da árvore de Natal iluminada. Do ponto de vista botânico, quando a gente fala em pinheiro de Natal na Europa e na América do Norte, normalmente a gente está falando de espécies de gêneros como Pícia, que são os abetos, e Abis, que são os pinheiros de verdade, como a gente vê nos filmes. Elas são árvores de clima frio e temperado, com tronco ereto, copa cônica e folhas em forma de agulha. Essas folhas são, na verdade, acículas, que a gente pode definir como folhas estreitas, coriáceas e cobertas por uma cutícula muito espessa e muitas vezes com resina,
E essa combinação ajuda a reduzir a perda de água e protege contra o frio intenso, além dos ventos também. E aqui no Brasil, a gente tem a nossa própria conífera emblemática, a araucária, né? A araucária angustifolia, que também é uma árvore sempre verde, mas com uma silhueta completamente diferente, com galhos em patamares e uma copa em formato de taça. Ela até poderia ser uma excelente árvore de Natal brasileira, né? Mas em termos simbólicos. E em algumas casas da região serrana, isso até acontece. Mas na prática, o que dominou foi o pinheiro artificial, normalmente feito de PVC, imitando à distância o formato cônico das coníferas do hemisfério norte. Agora, particularmente falando, eu gosto muito de subir nas montanhas aqui do sul, que são tomadas por pinos, que é uma espécie exótica invasora agressiva, principalmente nos campos naturais. E assim eu escolho a minha própria árvore de Natal. Além de ajudar minimamente a controlar a população dessa praga, eu e a minha esposa, a gente acaba criando uma tradição própria aqui em casa. E se você quiser ver o último vídeo que eu fiz sobre isso, ele vai aparecer aqui para você em cima e também vai estar ali na descrição do vídeo. Então, da próxima vez que você for montar sua árvore de Natal, seja uma natural ou uma de PVC, olha para ela como uma conífera viajante, pelo menos um símbolo viajante. É uma árvore que saiu das florestas geladas, mergulhou em lendas, cruzou oceanos e hoje virou protagonista de uma sala de estar tropical, numa época aí que a gente adora ficar comemorando em família. Mas Rafa, não tem documentário completo sobre isso que você falou? E pior que tem, tá? Depois clica no vídeo que tá aparecendo aqui em cima para você conferir o documentário sobre o pinus. Número 4, bico de papagaio. Saindo de uma floresta gelada lá da Europa e vindo para um vaso que muita gente realmente coloca em casa nessa época do ano. O bico de papagaio, que também é conhecido como flor de Natal ou poinsettia, um nome feio do capeta. Aquela planta de folhas verdes com um topinho ali, um miolo vermelho que parece uma estrela viva em cima da mesa ou do lado da árvore, tem uma origem bem distante da neve. Ela é nativa do México e de partes da América Central. Lá ela floresce justamente no período do fim do ano e por isso foi incorporada às celebrações natalinas, conhecida como a Flor de Nochebuena. Uma das lendas mais populares mexicanas conta a história de uma menina pobre que queria muito levar um presente ao menino Jesus, mas não tinha nada para oferecer. Envergonhada, ela teria colhido um punhado de plantas na beira do caminho, famoso mato bobo de qualquer lugar, e que eram consideradas ervas daninhas, e levado assim mesmo ao altar. Ao colocar aquelas plantas simples e meio sem graça no presépio, as folhas teriam se transformado em brácteas vermelhas intensas, como um milagre. E o moral da história, não importa o valor material, importa a intenção do coração. Mas eu acho que importa mais o conhecimento botânico para entender a diferença de folha, bráctea e pétala. Que se você ainda não entende, se inscreve aqui no canal e acompanhe os nossos vídeos, que a gente vive falando aqui sobre morfologia botânica de uma forma mais profunda. Não é o tópico desse vídeo não, tá? Por isso eu não vou ficar aqui explicando. Mas, falando nisso, botanicamente, o bico de papagaio é a Euphorbia pulcherrima, o mesmo gênero da coroa de Cristo que a gente já fez um documentário aí na semana passada, tá? E isso entrega uma característica fundamental, o látex. Se você quebra um galho ou corta uma folha dessa planta, aparece um leite branco espesso, que é um látex rico em substâncias irritantes. Esse látex pode causar irritação na pele e mucosas, e a ingestão de partes da planta não é uma boa ideia nem pra gente, muito menos para pets. Ela não é a planta mais venenosa do mundo, como muita corrente de WhatsApp aí exagera falando, mas merece um respeito e um cuidado. Morfologicamente é uma planta arbustiva que, em condições ideais, ela pode passar de 2 metros de altura, embora no vaso geralmente fique bem melhor, fica aquela plantinha tosquinha pequenininha ali no vaso, tá? E as folhas verdadeiras são verdes, ovais a lanceoladas, com nervuras bem marcadas. E o que a gente costuma chamar de flor vermelha são, na verdade, as brácteas, que são folhas modificadas com um papel de proteção e atração de polinizadores. Essas mudam de cor à medida que a planta entra no estágio de floração. E no centro desse conjunto colorido de brácteas é onde estão as flores verdadeiras, que são bem pequenininhas, amareladas ou às vezes esverdeadas, reunidas em uma estrutura típica das eufórbias, chamada de ciátio. Um detalhe interessante, tá? Para colorir de novo no ano seguinte, o bico de papagaio precisa passar por um período de dias mais curtos e noites longas, sem luz artificial interrompendo esse ciclo, e por isso muita gente compra a planta linda ali na época de dezembro e ela passa o resto do ano inteiro verde e nunca mais fica vermelha.
vermelha. Isso porque ela ficou perto de lâmpadas, televisão, luz de rua ou qualquer outro ponto de luz artificial aí, que para planta significa nunca mais anoiteceu de verdade. E Deus me livre se você é uma daquelas pessoas que alimenta o comércio desses falsos bico de papagaio aí, que são qualquer planta pintada de vermelho artificialmente. Isso é um insulto às plantas, ao consumidor e ao próprio Natal. Porque sim, a cor vermelha misturada com verde é o que liga essa planta de uma forma subliminar à data festiva, mas isso não significa que qualquer coisa que você pinte de vermelho terá o mesmo efeito. Enfim, bora pro nosso número 3, azevinho. Mesmo que você nunca tenha visto um azevinho verdadeiro na vida e nem sabe de onde veio esse nome, é bem provável que você reconheça o desenho. Folhas verdes brilhantes, com a borda cheia de espinhos, na verdade a margem, né? E umas bolinhas vermelhas no meio. Para quem curte um chazinho medicinal, é a cara de uma espinheira santa, tá? Se você acha que você nunca viu isso mesmo, presta mais atenção quando você for para sua festa lá no dia 24. Olha para os papéis de presente, para os cartões de Natal, para as guirlandas ou para qualquer referência estética a essa data. Com certeza você vai ver uma folha espinhenta em algum lugar com essas bolotinhas vermelhas. O azevinho clássico na tradição natalina é uma árvore ou um arbusto típico de climas mais frios, especialmente lá da Europa, né? Do gênero Ilex, com destaque para a espécie Ilex aquifolium. Nas lendas antigas, ele aparece como uma planta de proteção. Os povos celtas e germânicos acreditavam que ramos de azevinho afastavam maus espíritos e traziam boa sorte durante o inverno. Algumas tradições diziam que pendurar um azevinho na casa ajudava a convidar seres benéficos da floresta e, ao mesmo tempo, mantinham longe aquelas forças que poderiam causar doenças e azar. E pausa para uma curiosidade taxonômica. O nome científico do azevinho não te lembra nada, não? O Ilex aquifolium? Se você não reparou, Ilex é o nome da nossa erva mate, né? Que é Ilex paraguariensis. Se eu ficar com a língua verde, vocês já sabem por quê. E agora, o que o cu tem a ver com a calça aqui? Nada! Porque erva mate não tem espinho nas folhas, mas eu quis ressaltar essa semelhança botânica entre uma erva espinhenta lá da Europa com o nosso chimarrão delicioso aqui da América do Sul, né? Só mais uma curiosidadezinha taxonômica aí que eu não me aguento. O epíteto aquifolium quer dizer exatamente folha pontuda, ou folha com espinho, tá? Então, o nome científico traduzido seria algo como Ilex de uma folha pontuda. E brisas à parte, bora continuar. Com o tempo, essas associações culturais ao redor do azevinho vão se aproximando do calendário cristão. As folhas sempre verdes, novamente, resistentes ao frio, passam a simbolizar a vida que não termina. Os espinhos nas margens das folhas são interpretados como uma lembrança da coroa de espinhos de Cristo, e os frutos vermelhos brilham como gotas de sangue sobre o verde intenso. Isso num contraste que é visualmente muito forte. Isso mostra como, em várias culturas, as plantas são personagens de narrativas e não apenas um adorno de guardanapo de mesa. Agora, morfologicamente falando, o azevinho é um arbusto ou uma arvorezinha pequena ali. As folhas são simples, alternas, com uma textura coriácea e uma superfície brilhante, novamente, aquela borda cheia de espinhos, mas nas partes mais baixas da planta. E esse é um comportamento bem interessante. As folhas mais acessíveis a herbívoros são aquelas mais armadas, enquanto as folhas nas partes mais altas da copa, fora do alcance da maioria dos animais, tendem a ter bordas mais lisas. E esse é um exemplo de defesa modulada pela posição das folhas. Já os frutos são drupas vermelhas, brilhantes, que amadurecem no fim do outono e começo do inverno. Para humanos, são considerados tóxicos, tá? Ainda mais com essa cor vermelha viva. Ou seja, não é um fruto famoso por ser alimento, mas sim por ser apenas bonitinho, tá? Agora, aqui no Brasil, azevinho é um símbolo muito mais gráfico do que uma planta real do dia a dia, porque ela não ocorre aqui pra gente. A gente vê o desenho, a estampa, a guirlanda estilizada e associa imediatamente a Natal europeu. Mas, independentemente disso, saber que por trás desse desenho existe uma planta real, com uma ecologia sofisticada e uma história cheia de lendas, ajuda a dar mais profundidade para esse símbolo que às vezes vira só um adesivo na porta ou um papel de presente. E agora, aproveitando que a gente está falando de plantas ligadas a uma época ali bem natalina, que é uma coisa católica, que tá na Bíblia e tudo mais, tem uma plantinha que eu ainda não falei aqui no canal, mas que é a cara do Natal, principalmente no sentido bíblico, a mirra. Se você quer ver um documentário completo sobre essa resina, né, a árvore de onde ela vem, todas as histórias,
usos tradicionais e tudo que tem em volta dessa planta, escreve para mim a palavra incenso aqui nos comentários. Assim eu vou saber que você, além de estar prestando atenção nesse vídeo, também está a fim de saber um pouco mais sobre essa planta sinistra e bem misteriosa. E agora vamos para o nosso número 2, canela. Agora vamos sair um pouco da sala decorada e vamos entrar na cozinha, porque existe um cheiro que denuncia o Natal de longe, a canela. Você pode até não lembrar de cabeça tudo que tem na ceia, mas provavelmente vai sentir no ar uma mistura de canela com açúcar, com fruta, com leite ou até mesmo com vinho. Se você falar, ah não, pensa na sobremesa do Natal, com certeza vai ter canela, tá? Seja na rabanada, no arroz doce, no vinho quente adaptado ou até mesmo no pavê ou para comer. A canela aparece como um fio que atravessa as receitas. A ligação da canela com festas e cerimônias é antiga. Textos religiosos e documentos históricos de milênios atrás já mencionam a canela como uma especiaria de luxo, utilizada tanto na cozinha quanto em rituais, perfumes e preparos medicinais. Em muitos contextos, queimar canela ou usá-la em óleos era um jeito de perfumar ambientes sagrados, assim como marcar celebrações especiais ou homenagear divindades. Morfologicamente, a canela vem da casca interna de árvores do gênero Cinnamomum, da família Lauraceae. São árvores de porte médio, com folhas simples, inteiras, geralmente alternas, com nervuras bem marcadas que saem da base da folha e correm quase que paralelas, e é uma característica bem típica de algumas Lauraceaes. Quando você amassa uma folha de canela entre os dedos, ela solta aquele cheirinho aromático bem gostoso, justamente por conta dos óleos essenciais distribuídos por toda a planta. Mas o processo de obtenção da canela em pau é delicado. Primeiro se retira a casca externa mais grossa, que é rica em fibras e menos aromática. Em seguida, a camada interna mais fina e rica em óleos é destacada. E ao secar, essas lâminas de casca vão se enrolando sobre si mesmas e formando os canudinhos que a gente conhece. A canela verdadeira, que é tradicionalmente a mais valorizada, vem de Cinnamomum verum, que também é conhecido como Cinnamomum zeylanicum, originária do Sri Lanka. Mas tem também a canela cassia, muito comum hoje no mercado, que vem de espécies como Cinnamomum cassia, que são cultivadas na China e em outros países asiáticos. Elas são muito parecidas no uso, mas têm diferenças sutis de sabor e composição. Na ceia de Natal, especialmente na tradição europeia, a canela entra em doces de inverno, em bebidas quentes, bolos ricos em gorduras, frutas assadas e conservas diversas. Era um ingrediente muito caro que simbolizava a abundância e o cuidado. E trazer esse tipo de especiaria para uma mesa no fim do ano era um sinal de celebração. Quando isso chega ao Brasil, o clima muda bastante, mas o simbolismo continua. Mesmo em pleno verão, a gente insiste em fazer receitas carregadas de canela, noz moscada, cravo, ainda como se estivesse nevando lá fora. E opa, alguém falou em noz moscada? Pois então, toma o documentário de noz moscada que tá aparecendo aqui para você conferir assim que acabar esse vídeo. Número 1, as nozes. Por fim, uma cena muito clássica numa mesa de Natal. Um pote ou uma bandeja cheia de castanhas, nozes, amêndoas, às vezes pistache, às vezes avelã, às vezes tudo misturado. É o famoso mix de frutas secas, que em muitos lares aparece quase exclusivamente em dezembro. Aqui a gente tem um verdadeiro festival botânico, porque nozes virou um nome guarda-chuva que mistura vários frutos e sementes de árvores bem diferentes. A noz inglesa, por exemplo, vem do gênero Juglans, que é uma árvore caducifólia de clima temperado, com um tronco robusto e folhas imparipinadas alternas. O fruto é uma drupa com casca externa verde, carnosa, e seca acaba se rompendo e liberando uma casca interna dura e lenhosa, que protege a semente comestível. Quando você olha para o interior dessa semente, com seus dois lóbulos enrugados, é fácil entender por que muitas tradições a associam com o cérebro humano e, por extensão, a inteligência e a sabedoria. Mas existem várias outras que são ditas aí popularmente como nozes. Tem as amêndoas, que vêm de uma espécie de prunos, né, parente distante do pêssego ou da ameixa. Tem a castanha, que nesse caso o que a gente come na verdade é apenas a semente do fruto. Existe também as avelãs, que vem de Corylus avellana, né, um arbusto de clima temperado com frutos globosos envoltos por uma espécie de bráctea, parecida ali com uma franjinha. Tem os pistaches, que por sua vez vêm de árvores do gênero Pistácea, e quando a gente fala de castanha do Brasil, a gente ainda pode estar falando da castanha do Pará, da castanha do caju, cada uma com sua história diferente. Do ponto de vista ecológico, todas essas estruturas têm um único objetivo: proteger e alimentar a semente. Essas plantas criam reservas que podem sustentar o embrião durante a germinação e, ao mesmo tempo, atrair animais que comem e carregam, enterram
e esquecem as sementes pelo caminho. Na vida humana, elas viraram um alimento energético para enfrentar o inverno, e é por isso que elas acabaram na mesa do Natal. Em regiões de clima temperado, a colheita dessas nozes acontece antes do frio intenso começar, e elas podem ser armazenadas por vários meses se mantidas secas e protegidas. E na falta de frutas frescas e vegetais em abundância, essas sementes oleaginosas garantiam calorias, gorduras boas e micronutrientes durante a estação mais difícil do ano. E com o passar do tempo, o consumo de nozes durante o Natal ganhou camada mais simbólica do que uma necessidade na sobrevivência. E a mesa cheia de castanhas, nozes e várias outras sementinhas e frutos desse tipo aí comunicam fartura, prosperidade e um acesso a produtos que por muito tempo foram muito caros, principalmente aqui no Brasil. Ainda são, na verdade, né? Vamos ser bem sinceros. E quando essa tradição, novamente, chega aqui no Brasil, ela chega meio fora de lugar em relação ao clima, mas muito bem encaixada na ideia de uma ceia especial. Mesmo no calor, o mix de nozes continua sendo vendido como algo de fim de ano, e a gente abraça esse costume, às vezes misturando ingredientes importados com frutas tropicais, farofas e sobremesas abrasileiradas. Considerações finais. Se você reparar bem, quase tudo no Natal passa por uma planta em algum momento. A árvore da sala, a flor vermelha num vaso, aquela estampa no guardanapo, ou o ramo espinhoso na guirlanda, e até mesmo o cheiro da sua cozinha e a textura crocante de algum doce da ceia. Mesmo num país tropical com ventilador ligado e chinelo no pé, a gente segue encenando o Natal que nasceu em florestas frias, em cozinhas aquecidas a lenha e casas de madeira cercadas por neve do lado de fora. E da mesma forma que o cristianismo ressignificou muito da cultura pagã europeia, não sinta vergonha em transformar o Natal em algo mais regionalizado, seja um Papai Noel de bermuda e chinelo ou uma ceia à base de churrasco e cerveja. O brasileiro faz aquilo que já fez com o sushi ou com a pizza. A gente pega algo que já é muito gostoso, empana, frita, recheia com chocolate, põe geleia de pimenta e ressignifica a cultura de um monte de gente numa mesma ceia, muito farta e bem criativa. E se você gostou desse passeio botânico pelo Natal, não esquece de deixar seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que ama decorar a casa ou ficar cozinhando para toda a família nessa época do ano. E me conta aqui nos comentários qual planta te faz lembrar o Natal. Se tiver alguma coisa que eu não falei ainda, não se preocupe, a gente vai ter muito Natal ainda nesse canal, tá bom? E mais uma coisa, o presente que eu recebi por todos os sábados durante esse ano inteiro foi o apoio dos incríveis membros aqui do canal. Se não fosse por esse povo que, acima de tudo, ama plantas e apoia a divulgação científica de botânica, a gente não teria resistido por tanto tempo aqui no YouTube. Do fundo do meu coração, meu muito obrigado. E caso você também queira nos apoiar financeiramente, clique aqui embaixo em Seja Membro ou confira a nossa chave Pix que tá aparecendo aqui na descrição desse vídeo. E não fique triste, pois agora estão aparecendo mais 2 vídeos aqui pra gente continuar o nosso passeio em meio a plantas, florestas e muito mais. É nóis, tamo junto e não existe coisa mais brega nesse mundo do que ficar pintando planta de vermelho. Aliás, existe sim, ficar comprando e sustentando esse troço. Valeu e falou!